boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está assistindo de madrugada. Pessoal, como eu sempre falo, meu canal tem diversos assuntos para diversos tipos de pessoas, para diversos estilos e diversos gostos. É isso mesmo, produção? Sim! Pessoal, hoje eu vim falar pra vocês um pouco de como foi minha entrevista na pandemia. Sim, hoje em dia estamos numa nova era, onde as entrevistas estão acontecendo online. Então a gente tem que estar bem preparado. Lembrando que eu não manjo nada, eu só fiz um curso de administração, mas eu vou contar a minha experiência, como foi, como eu me preparei, como eu me saí, como eu queria ter me saído e como eu me saí realmente, porque a gente faz aquela preparação um pouco antes, né? Na hora que começa a entrevista, você muda tudo que você vai falar, porque você fica nervosa. Então, vou contar a minha experiência pra vocês. Roda a vinheta! Pessoal, como eu disse, a gente tá numa era que tudo acontece online. A internet é a nova geração, é o futuro do nosso país aí, da nossa geração, né? Então, as entrevistas geralmente estão acontecendo online. Na pandemia, isso aumentou muito, de uma forma extrema, né? Porque era a única saída, era fazer entrevista online. Então, eu vou contar como que eu me saí, né? Lembrando, eu sou jovem aprendiz, não vou falar nem qual empresa eu sou jovem aprendiz, porque eu não acho que não convém isso, não vem ao caso. Mas eu sou jovem aprendiz desde outubro do ano passado, desde outubro de 2020, e eu fiz a minha entrevista online. Eu lembro que foi tudo muito rápido, aconteceu tudo muito rápido. Eu lembro que ligaram pra mim, agendando a minha entrevista, e quando chegou o dia, eu lembro que eu tava muito nervosa. Então a dica que eu dou pra você que tá muito nervosa é: tente manter a tranquilidade, tente conversar como se fosse um amigo, mas claro que não aquele amigo tipo assim, aí mano, mas tente conversar tipo mais tranquilo, mais relaxado, assim. Tente levar aquilo como se fosse algo normal. Eu sei que é meio difícil, eu falo por mim, né? Comigo também foi bem complexo. Então eles ligaram pra mim, agendaram uma entrevista e falaram que era online, não ia ser presencial por conta da pandemia. Agendaram, eu me preparei assim, tentei manter a calma. Eu tava também no meu auge da minha ansiedade, das minhas crises de ansiedade. Então eu tentei me manter calma. Claro que não fiquei totalmente calma, né? Mas disfarcei muito bem, eu acho. Então, chegou o dia da entrevista. Eu lembro que o meu gestor, né? Que é o meu gestor hoje em dia, ele me ligou. E eu tava assim, preparada, mas pra mim ia ser uma entrevista por telefone. Não ia ser online, assim, por câmera. E eu lembro que ele me ligou, e ele me ligou por chamada de vídeo. Eu fiquei desesperada. Meu Deus do céu, eu fiquei super desesperada. Eu falei, meu Deus, socorro! E eu atendi, mas aí a ligação não tava muito boa por chamada de vídeo, acabou sendo por chamada de voz mesmo. Eu lembro que eu me posicionei aqui nesse cantinho mesmo, e eu coloquei mesmo assim, mesmo não sendo chamada de voz, mesmo não sendo chamada de vídeo, eu coloquei o celular assim nessa posição e deixei no viva voz e fui conversando com ele como se fosse uma pessoa. E eu lembro que ele perguntou pra mim assim: quem é Keila? Ele perguntou pra mim, a primeira coisa que ele perguntou pra mim é: quem é Keila? E falar da gente mesmo é muito difícil. Eu acho que pra todo mundo é normal, né? A gente consegue muito bem falar dos outros, mas falar da gente mesmo, nossa, a Keila é uma menina meio doida, assim, meio fora da casa e tal. Mas eu falei pra ele, a Keila é. Então se preparem, gente. Pense em todo tipo de perguntas também, mas não se prenda muito a isso. Toda vez que a gente vai fazer uma entrevista, a gente vai lá e pesquisa, né? Perguntas que são feitas na entrevista. E eu fiz isso também, mas só que não foi feito nenhuma daquelas perguntas. Ou claro que pode acontecer de ter, né? Aquelas perguntas que são mais genéricas, mais padrão, mas nem sempre é assim. E eu lembro que ele perguntou isso: quem é a Keila? E eu tive que falar: a Keila é uma menina que tem 20 anos, mora com seus pais, terminou o curso de administração, né? Na época, eu tenho ainda 20, eu tinha 19 na época. Eu tinha 19. E depois ele perguntou pra mim sobre a empresa. Isso foi uma coisa que me pegou muito, porque uma coisa que eu super recomendo pra você, lembrando que eu não sou profissional no assunto, mas pesquise sobre a empresa. E eu lembro que quando eles me ligaram agendando a minha entrevista e falando que ia ser online, mesmo que se fosse presencial, eu já lembrei que no técnico as pessoas ressaltavam muito isso. Pesquise sobre a empresa, porque você tem que saber aonde pode ser que você entre. Você tem que saber o lugar que você vai entrar. Então eu pesquisei sobre a empresa, só que eu dei aquela pincelada. E eu lembro que ele perguntou pra mim:
você sabe o que a empresa faz? Ele falou bem isso. E eu lembrei, né, que eu tinha lido um pouco sobre a empresa e eu respondi certo. Eu não respondi errado. Só que eu fiquei um pouco nervosa, porque como eu não tinha me aprofundado no assunto, eu só tinha dado uma pincelada, eu fiquei super nervosa. Mas mesmo assim eu me arrisquei e tentei responder. É claro que eu gaguejei um pouco, porque eu não me preparei totalmente. Eu não falo pra vocês que eu, sabe, borbulhei no site, mas eu fui sincera. Em todo momento eu fui sincera, eu falei bem assim pra ele. Eu sabe, destrocei o site de vocês. Eu não borbulhei no site lá, li tudo, mas até onde eu sei. E eu falei pra ele. Então assim, eu acho super importante que você seja sincera. A minha entrevista online foi super rápida, não foi algo demorada. Foi algo tranquila, foi algo bem assim, amizade mais formal mesmo. Eu até cheguei a comentar na minha entrevista sobre o canal mesmo, que era o meu passatempo. Pra mim, foi igual uma entrevista presencial. Essa entrevista foi a minha terceira entrevista já feita desde quando eu saí da escola. Foi minha terceira entrevista. A minha primeira entrevista foi uma entrevista, que eu vou fazer um vídeo falando sobre as minhas entrevistas. Foi uma entrevista, eu tava no terceiro colegial, teve processo seletivo, né? Teve uma provinha, assim, foi bem... a minha segunda entrevista foi uma entrevista presencial, onde todo mundo entrou numa sala e cada um falou um pouquinho sobre você. E essa terceira entrevista, que graças a Deus eu passei, onde eu trabalho como jovem aprendiz, foi uma entrevista online. Então a entrevista online é igual uma entrevista presencial. Aproveite a entrevista online, porque você não tá olhando cara a cara pra pessoa. Talvez possa acontecer igual aconteceu comigo. A gente não conseguiu fazer a entrevista ao vivo, né, tipo, com câmera ligada, mas a gente conseguiu fazer a entrevista só com áudio. Então assim, eu não via ele. Então assim, eu pude reagir natural. Tente não ficar nervosa. Lembre-se, você não tá nem olhando pra pessoa, ou você tá olhando, a pessoa tá do outro lado, então relaxa. Quarto, confie em Deus. A dica que eu dou também é que mesmo não sendo uma entrevista presencial, é uma entrevista, ela continua sendo uma entrevista. Só a diferença é que é uma entrevista online. Como eu disse, não muda nada, mas é uma entrevista online. Então assim, escolha um lugar adequado pra você fazer a sua entrevista. Escolha um lugar adequado, não vai escolher tipo, aqui no meio da bagunça do meu quarto. Ou fazer a entrevista deitada, ou de regata. Se prepare como você estivesse indo para uma entrevista. Você acha que você ia chegar numa entrevista num lugar todo bagunçado? Então você se prepare, veja bastante a iluminação do local para valorizar bastante a sua entrevista, né? Um lugar confortável, uma posição confortável, um jeito não desagradável para quem tá se assistindo. Imagine você fazer uma entrevista assim, ó. Aê, gestor, beleza, sei o que, uau. Imagine, o que ele ia pensar? Ou... assim, é uma entrevista, gente. Mesmo sendo online, é uma entrevista normal. Então, assim, veja o local que você vai fazer, vai começar a sua entrevista, né? O local da sua casa. Veja o barulho também. Fala pro pessoal aí ficar mais em silêncio. Eu sei que às vezes não dá certo, mas tenta ir pra um lugar mais silencioso. Roupa é uma coisa que é muito abordada. E toda vez que a gente vai falar sobre entrevista, em qualquer lugar, eles falam muito sobre roupa. Use roupa adequada. Então use roupa adequada como se você fosse pra uma entrevista presencial. Só da parte de cima, né? Porque da parte de baixo ninguém vê. Pijamão. Então, e a iluminação também, pra valorizar você. Talvez você não tenha, assim, uma ring light, não esteja uma coisa legal assim, mas vai lá na janela. Coloca uma cadeira perto da janela e boa. Arrume também a cara, o cabelo, pelo menos, né? Não vai aparecer o cabelo assim, ó. Oi, gente! Dá uma arrumadinha na cara, assim, não vai pintar o cabelo, né? Tome um banho, assim, já começa assim, se é cedo, 8 horas de entrevista, levanta, toma um banho, toma um café. Tá que eu não fiz isso, mas esse é o conselho que eu dou, né? Que eu gostaria de ter feito, mas, gente, já tô trabalhando, então deu certo. Mas eu arrumei o cabelo, gente. Então, assim, arruma o cabelo, sabe? Relaxa, assim. Talvez se você é uma pessoa muito nervosa, muito tímida, faz uma meditação aí. Faça alguma coisa pra fufar o negócio, pra dar bom. Mas vai dar bom, tô torcendo aqui por você. Eu lembro quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei muito frustrada. Eu fiquei 2 anos sem trabalhar. Era muito difícil pra mim, mas só que foi um tempo pra mim fazer meu curso de administração. E eu consegui graças ao meu curso de administração. Então, assim, não se desespere, não se frustre, não fique aí querendo acelerar as coisas, desesperada. Confie em Deus, descansa, faça a sua parte, corra atrás das suas coisas. Que Deus lá, ele tá em silêncio, mas é porque ele tá trabalhando, né? Como diz aquele hino. Então, assim, eu fiquei esses 2 anos parada, mas foi pra mim fazer o meu curso técnico, porque lá na frente eu ia precisar do meu curso técnico. Eu só consegui essa entrevista por causa do meu curso técnico.
E hoje em dia eu trabalho por causa do meu curso técnico, eu trabalho na administrativa, fiz a entrevista online no meio de uma pandemia e deu tudo certo no final. Mas pega as coisas boas que eu falei pra você relaxar, estude mesmo sobre a empresa, sabe, se aprofunde em conhecer a empresa, porque esse é o seu diferencial na hora de você falar, porque você tem que ter um diferencial, não que você pra rebaixar as outras pessoas, mas você tem que mostrar o que você sabe, o porquê que você tá ali. Então mostre que você sabe o porquê você tá ali, mostre em todo o tempo. Eu tô aqui pra trabalhar nessa empresa, pra fazer determinada função. Então estude bastante sobre a empresa antes de fazer a entrevista, sendo ela presencial ou online. Borbulhe o site. Leia o site salteando, pergunte para a pessoa, se você conhece pessoas que trabalham dentro da empresa, pergunte, nossa, a empresa faz isso, tá? Porque na hora que ele perguntar, você vai responder assim com tanta firmeza no que você tá falando, que ele vai falar assim, uau! Então a entrevista, pra resumir mesmo, pra finalizar o vídeo, a entrevista online é a mesma coisa da entrevista presencial. E aproveite, porque a entrevista online você tem mais oportunidade de ser você mesmo, porque você não tá olhando pra cara da pessoa ao vivo, a luz em cores, então você tem mais oportunidade pra mostrar quem você é, que é mais fácil, vamos dizer. Então é isso, se acalma, vai dar tudo certo, Deus está no controle de tudo, descansa, faça a sua parte enquanto isso, que não venha o seu emprego dos sonhos. E é isso, espero que a minha experiência tenha dado pra agregar alguma coisa aí pra vocês. Beijos e queijos. Se quiser deixar alguma pergunta aí embaixo, deixe. Se quiser ir lá no Instagram, vá. E eu respondo todo mundo. Beijos e queijos. Até a próxima. Tchau.